Saudações, caros ouvintes! Este é um episódio do Pudim, um podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Quem vos fala é o Cássio, professor de Física do campus Cornélio Procópio. O episódio de hoje terá uma entrevista com o músico Francisco César Leinig e de uma forma especial. Além da entrevista, lançaremos o álbum produzido pelo maestro, para resgatar um pedaço da história da UTFPR e também da música paranaense. Esta entrevista foi realizada em outubro de 2019, porém, devido a uma série de problemas de ordem técnica e mudanças de projeto, somente conseguimos lançar o episódio agora. Mas, antes de falar sobre a entrevista e o programa, contarei como surgiu esta ideia. Estava eu revirando os discos do meu saudoso avô, seu Agenor, da cidade de Santa Cecília do Pavão, quando me deparei com um LP diferente dos demais. Na capa, um desenho feito à mão, da famosa Pedra do Cálice, do Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná. E um título inusitado, Panafonia na Técnica. Ao virar o disco, no topo está o logo da ETFPR, Escola Técnica Federal do Paraná. Fiquei mais curioso e me lembrei que este era o nome anterior do Cefet do Paraná, o qual virou a UTFPR em 2005, local onde trabalho. Já participei de alguns eventos sobre a história e sei que esta possui um coral famoso em Curitiba, mas nunca ouvi falar desse disco. Na ficha técnica estava o nome do maestro e compositor de várias das músicas, um tal de Francisco C. Leinig. Havia o nome dos músicos e um texto de um professor da ETFPR falando sobre o projeto e a data, 1978. Confesso que a princípio julguei ser uma gravação de alguma banda marcial da escola técnica, com músicas típicas de marchinhas. Provavelmente os músicos eram professores ou estudantes, e que a qualidade da gravação não seria muito boa. Separei o vinil para escutar dentro de alguns dias. Pois bem, coloquei o disco na vitrola e fiquei petrificado. Não acreditava naquilo que eu via. Não só a qualidade da gravação era muito maior do que imaginava, mas os sons eram totalmente fora do esperado. Arranjos inovadores para a época, mistura de música eletrônica com música erudita, músicos virtuosos fazendo movimentos rápidos e harmoniosos. Para mim, um verdadeiro disco de rock progressivo. Com a curiosidade atiçada, procurei online sobre a gravação e encontrei quase nada. Alguns sites classificavam o disco como rock progressivo brasileiro, outros como jazz fusion. Nenhuma informação sobre o autor. Havia alguns relatos esparsos sobre o grupo de coral da ETFPR, que, por acaso, ele que fundou, e muitas informações sobre a mãe dele, musicista importante na história da formação musical de Curitiba. Perguntei a colegas de trabalho se conheciam a obra, e ninguém tinha ouvido falar. Mesmo os funcionários mais antigos, que estão há quase 30 anos na instituição, não conheciam. Afinal, o disco já tinha 41 anos. Um amigo de trabalho, Gustavo Cantieri, lembrou de ter visto a capa do disco no livro de 100 anos da UTFPR. E lá está o disco, com uma menção de uma frase. Buscas online foram infrutíferas, até que me deparei com o trabalho de conclusão de curso da Rosa Nair Neves Franco, sobre a vida e a obra do maestro Leinig. Entrando em contato com ela, confirmei que ele ainda estava morando em Curitiba, e, com a ajuda de atenciosos funcionários da universidade, consegui contato com o maestro, o qual gentilmente concordou em nos dar uma entrevista, que ouvirão a seguir. O professor de física Carlos Brasil, também do campus Cornélio Procópio, profundo conhecedor de música erudita, participou da entrevista, tornando-a muito mais rica. Nela, escutarão curiosidades sobre a carreira deste músico, sobre como foi gravar um disco tão avançado para a época e curiosidades sobre as faixas. Colocamos o disco na íntegra, com autorização do próprio maestro, para apreciarem esta obra única. A capa do disco está no vídeo do YouTube e encontra-se também no nosso site. Ouviremos o professor Carlos, que fará uma pequena biografia sobre o músico.
Francisco César Lainig nasceu em 1943 em Curitiba, filho de Clotilde Spínola e Assir Simas Lainig. Sua mãe foi uma personalidade destacada na musicoterapia no sul do Brasil, passando para o filho a paixão pela música. Francisco formou-se em piano pela Academia de Música do Paraná e iniciou sua formação superior pelo Conservatório de Canto Orfeônico do Paraná, além de cursar Direito na Universidade Federal do Paraná até o 3º ano. Em 1966, assumiu a coordenação da prática coral, na então Escola Técnica Federal do Paraná, que se transformou, em 2005, na atual Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Em 1971, se casaria com Ciliane Hertal, também musicista, a quem ele se refere como sua musa, e que o acompanharia e apoiaria em seus projetos. Em 1974, Lainig assumiu a regência do coral da Escola Técnica. Sua esposa, Ciliane, passou a fazer parte do grupo, montando um conjunto de sopros, e aos alunos foram oferecidas não apenas a prática coralística, mas também aulas de teoria musical e percussão. As apresentações aconteciam em Curitiba, nos eventos de formatura dos alunos da instituição, nos festivais universitários de corais, ocorridos no Teatro Guaíra, em Curitiba, em 1981 e 1982, e fora do Paraná, em viagens consideradas inesquecíveis pelos integrantes dos corais. Seus concertos de Natal, acompanhados de arrecadação de brinquedos para crianças de baixa renda, eram marcantes. Em 1978, Lainig gravou, com o coral da Escola Técnica Federal do Paraná, o álbum Panafonia na Técnica, tema deste episódio. Aqui encontramos, além de composições próprias, arranjos originais de peças de Carlos Gomes, Mozart e Richard Strauss. Este projeto foi precedido por outros 7 compactos, gravados em 1969. Um primeiro trabalho biográfico do maestro Lainig foi feito por Rosa Nair Neves Franco, em seu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Artes do Paraná, em 2011. Rosa Nair descreve o trabalho do maestro Lainig como dignificante da figura humana em todas as dimensões, influenciando as pessoas com quem trabalhou por toda a sua existência. Convém mencionarmos que Lainig também desenvolveu atividades de ensino e prática musical e coral na Faculdade de Educação Musical do Paraná, atual Faculdade de Artes do Paraná, e que seus arranjos são utilizados por diferentes grupos e corais no Brasil, do Amazonas a Santa Catarina. É de sua autoria o hino do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, CEFET, de 1978. Fomos gentilmente recebidos por Francisco e sua esposa Ciliane em sua residência em Curitiba, para a entrevista a seguir, onde saberemos mais sobre o trabalho do maestro por ele mesmo. Obrigado de novo por nos receber aqui. Primeira coisa que eu ia confirmar, o seu nome é Francisco César Spínola Lainig? Isso. Que em muitos lugares tá sem o Spínola. É porque o nome é muito comprido, né? Ah, tá, entendi. Então eu uso só o último. Só uso o último, né? O Spínola vem Da minha mãe. do nome da mãe, né? Isso. Quando eu tava procurando até sobre sua obra, eu encontrei muitas referências sobre sua mãe. A minha mãe também era musicista. Ela é violinista, pianista, fundou a Faculdade de Artes, que eu até expliquei para ele que eu dei aula lá. Eu encontrei, acho que até um trabalho de mestrado, um TCC sobre Ela tem livros, né, sobre tem livro? a música e a ciência se encontram, o nome do livro dela. Tá até mencionado no TCC da moça. Ah, sim, verdade. Da Rosa Nair. Aham. Não, muito, muito interessante. É. Bom, mas nas perguntas aqui, a gente separou em 3 partes. A primeira parte é algumas curiosidades sobre sua vida mesmo, se puder tirar umas dúvidas nossas aqui, umas curiosidades nossas. A primeira, Carlos, pode? Eu começo? Sim, pode falar, foi você que propôs essa daí. Bom, o seu pai era ferroviário. Era. E sua mãe trabalhava com música, né? Sendo uma referência em musicoterapia no Brasil, pelo que eu pude ver. A influência da mãe em sua vida, claro, que é evidente, né? Mas e o seu pai? Ele tocava algum instrumento? Não. Gostava de música de artes? Não, ele gostava, mas não tocava instrumento nenhum.
Ah, tá. Ele contribuiu de alguma forma para a sua escolha e da sua mãe, assim, de opções de carreira? Não, assim, como contribuição, só a única coisa é que ele era entusiasmado, né? Sim. Então ele incentivava, mas não tinha assim nada que tivesse alguma ligação com música, né? Foi mesmo só da minha mãe. Ah, tá. E a sua mãe, a gente viu que ela foi aluna de canto orfeônico de Vila Lobos. Ela foi para o Rio de Janeiro em 52, né? Tinha 8 anos, eu fui junto. Aliás, a família toda foi, né? E ela ficou 1 ano lá. E lá no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico ela fez o curso. E o Vila Lobos era professor lá. Certo. Por sinal, era muito bravo ele. Ah, é bravo? É porque às vezes ela me levava junto para assistir. E eu assistia algumas aulas assim, como criança, mas já viu, né? Eu ficava sentado lá ouvindo, né? Mas não entendia coisa nenhuma. Eu ia mais para ir na hora do recreio tomar refrigerante. Mas eu via que o homem era bravo mesmo. Era bravo? Mas ele era assim, aqueles rompantes, sabe? Ficava bravo e tal, e coisa, saía da sala, daqui a pouco ele voltava mansinho. Ele era bem estranho. Dizem que ele tinha um ouvido, né? Assim, de testar uma voz no meio de todo mundo que estava desafinando. O Vila Lobos tinha uma habilidade. Ah, bom, é ouvido absoluto, né? Que eles chamam, né? A minha sogra também tinha. Ela tinha ouvido absoluto também. Porque o ouvido absoluto ele percebe nas comas, né? Que chamam entre os harmônicos do som, menos que o intervalo de semitom, existem os comas, são menores ainda. E a pessoa que tem ouvido absoluto percebe isso. Percebe as comas. E consegue distinguir o que está desafinado ou não. Eu, por exemplo, já não tenho ouvido absoluto, meu ouvido é relativo, que é ouvido educado. Entendi. Mas para música, né? Mas não é absoluto. Uhum. Sei que na época minha mãe fez o curso e depois ela veio para Curitiba e aqui nós fundamos ela, né? Fundou junto com o maestro Mililo, Antônio Mililo, que era o dono da Academia de Música do Paraná, onde ela estudou piano, se formou. Aliás, também me formei nessa academia. Aí nós fizemos o Conservatório Estadual de Canto Orfeônico. Depois passou a ser Faculdade de Música, passou a ser FEMP, né? Ah, tá. Depois Faculdade de Artes, porque agregou a artes plásticas, mas com a musicoterapia, que a mãe trouxe dos Estados Unidos também. Ela esteve nos Estados Unidos estudando, e ela se interessava muito pela ciência, né? Misturar a ciência com a música, né? Que interessante. Por isso o livro, né? Sim. E ela conheceu outros compositores brasileiros? Ah, sim, conheceu. Radamés, Camargo Guarnieri, você saberia? Não posso especificar quais, eu sei que ela teve contato com alguns. E o que ela falava, assim, sobre aqueles tempos, assim, no Rio de Janeiro, assim? No Rio? Assim, da formação dela, como... Tem alguma história interessante envolvendo algum episódio, envolvendo o aprendizado dela? Sim, ela já era formada em violino e piano, né? Ela tinha uma bagagem musical muito grande. Então ela, obviamente que faltava só a parte da pedagogia, né? Mais a licenciatura. Sim. Ah, tá. Entendi. Então isso aí foi preenchida com o conservatório. Agora, quinta-feira, dia 12 vai ser sábado. Vai ter Vila Lobo para crianças. Eu vi um cartaz aqui, vai ter em algum lugar em Curitiba. Ah, é? É da prefeitura, parece que vai ter. A prefeitura, o Greca, ele é muito ligado com isso, ele é muito sensível, né? Essa parte de música e tal. E, bom, o senhor estudou 3 anos de Direito, estudei. Parece, e também foi professor de Educação Física. Não, eu não cheguei a dar aula, né? Ah, tá, não deu aula de Educação Física. Não, eu comecei a dar aula, mas achava que lá a teoria musical para aluno de Educação Física não tem nada a ver, né? Que eu entrei lá, né? Fiz o concurso de títulos e tal, e entrei, que é o Dr. Máximo, que era o diretor, para acompanhar a ginástica.
Ah, tá, ok. Eu acompanhava no piano a ginástica rítmica, né? Entendi. E depois, com o tempo, eu vi que a minha estada lá na educação física não tinha nada a ver, né? Aí eu pedi para transferir para a faculdade de música, né? Entendi. Direito, assim, como que o senhor enveredou? Direito foi uma coisa meio maluca. Porque, na realidade, a minha mãe sempre quis que os filhos dela estudassem e fizessem uma faculdade na Universidade Federal. Não sei por que cargas d'água, mas tudo bem, né? Aí o meu irmão fez medicina em Santa Catarina. Falar nisso, ele era um excelente pianista. Hoje está com problema no ouvido, não pode nem tocar o piano dele lá. Mas ele estudou medicina em Santa Catarina e hoje ele trabalha como médico ainda, né? Ele é mais velho que eu. E o mais novo também foi fazer medicina na Argentina, depois ele fez o Revalida aqui e ele é médico também. Só eu fui pra música, né? Entendi. Apesar que o Paulo também sempre tocou, né? Sim, nós tínhamos um conjunto de baile, né? Tocávamos em baile. Era Som Bacana o nome. Som Bacana? Som Bacana. Na época dos conjuntos, né? Sim, sim. Eu tocava órgão, né? Era a época do órgão, né? E ele tocava guitarra. Ele tocava bem. Cantava e tocava guitarra. Isso daí devia ser começo dos anos 60? Não, metade de 60. Metade de 60. De 65 para frente. Mas a faculdade de Direito foi assim, a mãe tem que fazer a faculdade, tem que fazer a universidade, então tá bom, fazer Direito. Porque aí caiu o latim e entrou História, né? Eu sempre fui bom em História. Tá. Aí eu fui estudar e passei no vestibular. Passou no vestibular. Só que foi bem na época da Revolução. Tá. Bem na época da Revolução. Então eu achava que tinha, dentro da faculdade, tinha muito, sabe? Muita briga política. Política demais. Demais, Aí eu dava muita aula também, né? Eu trabalhava no colégio estadual, foi lá onde eu conheci minha mulher. Uhum. Trabalhava no colégio estadual, trabalhava no colégio Novo Ateneu, trabalhava no colégio Liceu. Trabalhava no Pedro Macedo, lá do Portão. Depois eu dava aula de educação artística, né? Entendi. E da escola técnica, onde eu comecei dando aula de música no ginásio. No ginásio. O ginásio industrial. Que daí a gente fundou o coral em 66. Tá. Daí o coral teve assim uma repercussão boa, né, dentro da escola, o diretor gostou muito, não quis que terminasse, porque os professores que eram só de educação, só do ginásio industrial, tiveram que sair ou fazer adaptação, né? E como a gente era ligado com música, qual é o lugar da gente dentro de uma escola técnica, né? Sim. Aí a gente acabou ficando porque estava ligado com o coral. E o coral era menino dos olhos do diretor. E aí nós ficamos lotados no gabinete. Eu e um outro maestro que já faleceu, que é o Wilson dos Santos. Nós dois que fizemos o coral. Aí ficamos lá. Lá em Cornélio a gente sente falta, sabia? Lá não tem nada de música. Pois é. Nada. E muita gente pergunta quando entra lá, ou quando começa a trabalhar, ou alunos que entram lá, pergunta A gente gosta. se tem coral. E a gente não tem professor. Mas não tem ninguém que seja ligado com música lá? Incentivar alguém. Muito pouco, assim, tem pessoa que toca violão, pessoa que toca guitarra, mas nenhuma pessoa que seja... Que tenha... Que encararia um coral, eu penso que não. Não, é? Não, penso que não. Mas é uma coisa ainda pra se ver, porque assim, lá faz falta. Vocês podem contratar, né? Faz falta, lá. E... Agora aqui, por exemplo, tem a maestrina lá que entrou agora. Ela fez concurso. Fez concurso aqui. Eles conseguiram uma vaga para maestro lá. E aproveitando que falou da sua esposa, qual que... É formada em música também? Também. Da área de música? Lá na FAP eu fiz também. Na época eu era FEMP, né? Quando era FEMP. Em 77. Mas ele ficou, como é que eu vou dizer? Trabalhou na área de música? Trabalhei entrei no Cefet em 74. 74, né? No lugar do Wilson, que o Wilson saiu, fiquei eu com a atividade de extra classe, flauta doce, né? Um conjunto de flauta doce. Então eu tinha um grupinho de novos e uma turminha já bem ensaiada que começou a fazer parte
do coral também junto, também fazíamos Interessante. as apresentações junto. Aproveitando já sobre o Wilson, ele era um maestro, então. Ele Era era junto comigo. Junto com o César. Ele era professor também. Nós dois éramos professores de educação artística do ginásio. Entendi. Daí resolvemos fundar o coral. Mas ele saiu em 74. Saiu. Ele já Ele aposentado? foi morar fora. Ah, tá, ele foi morar Ele fora. era advogado também. Ah, Também não, ele era advogado. Entendi. E ele foi Acho que ele foi trabalhar. para Guarapava, né? Parece, na época. Não, ele foi para Inácio Martins, isso uma aí. cidadezinha. Eu fui lá se meter com madeireira lá, acho que ele queria ficar rico da noite Nossa, por dia. Depois ele voltou e continuou com o coral da Ele polícia. continuou, ele trabalhava com o coral da polícia. Uhum. Ele era funcionário do Estado parece-me que o cargo dele era coisa que tinha a ver com penitenciária. Acho que. Tá. Bom, Ok. Mas assim, ele não era formado em música? era. Ele era formado em música também. Interessante. É dele mesmo, eu não tinha ouvido falar antes, né? Eu acho que eu não conhecia dele antes, não. Ele saiu em 74. Bom, aproveitando então, né? Ah, sim. Os seus filhos, eles seguiram esse caminho de música também? Não. Não? Só a minha filha mais velha. Ela fez a faculdade, terminou, mas o negócio dela é nutrição. Ela é nutricionista. Aliás, ela é professora da PUC. Da PUC. Da nutrição, na área de nutrição. Ela tocou flauta, Tocou doce, também. transversa, doce também. Mas não seguiu carreira, quis Tá. fazer Que nem nutrição. você. Certo. Mudou. Eu garanto que ela se arrepende também. Bom, aproveitando, assim, essa história de música e direito, o Oswaldo Lacerda também era a mesma coisa, né? Ele fez a faculdade de direito, porque a mãe queria que ele tivesse uma profissão, ela dizia, né? É isso. Mas ele acabou seguindo como compositor, um grande compositor. Sim, eu conheço a obra dele. Sim. E, bom, o senhor é formado em piano pela Academia de Música do Paraná. Sim. E quais foram os seus professores, assim, qual que mais o influenciou? Olha, na realidade o meu professor mesmo foi eu mesmo. Na realidade eu fui mais autodidata. Interessante. Daí eu fiz na época o maestro Mililo fez uma prova comigo, me deu um repertório que eu tinha que estudar para fazer a prova, né, vamos dizer assim. E eu estudei, era Bach, mais e toquei e ele me aprovou. E o senhor diria que foi assim, autodidata mesmo ou o senhor foi ensinado pela sua mãe? Eu tive alguma coisa com a minha mãe. Só que a minha mãe era muito atarefada, sabe? Ela tinha muita coisa com reuniões e secretaria de educação e aquela coisa. Nossa, então Eu foi mais entendo. por sua conta mesmo. Por minha conta. Certo. E quais foram as suas influências em técnicas e estilo? Digamos assim, citando alguns nomes, Guiomar Novaes, Cláudio Arral, Arthur Rubinstein, o senhor teria alguma referência, assim, um grande nome? De músicos? De pianistas? De pianistas? Sim. Não, de pianistas não. Eu tive mais referência de compositores de orquestras, mais de swing, Ray Conniff, Benny Goodman, Rick talvez. Wakeman. Rick Wakeman. Inclusive até a minha Sinfonia da Imaginação ela lembra muito o Rick Wakeman. A pergunta tá preparada aqui até sobre isso. Porque eu escutava, eu fiz uma música baseada numa briga de índios. Chamei Batalha na Selva Amazônica. Pensei comigo assim, vou fazer uma música que os índios vão brigar entre si. Só que eu tenho que preparar o ambiente. Então o que eu comecei a fazer? Primeiro eu fiz o Despertar da Selva. Então os coralistas imitam pássaros, animais, aquela... Depois eu fiz o Canto da Iara. Então as moças do coral cantam... É muito lindo. Esse eu não ouvi. Não, essa não tem gravação, infelizmente. Elas cantam com vogais, assim, não tem letra. Só que eu fiz em Tupi-Guarani, os índios. Mas não assim, sabe? Você pega esporadicamente alguma coisa e joga, né? Aí depois os índios se encontram. Aí, como o coral é um coral de adolescentes praticamente,
Eles eram tão entusiasmados que eu apresentei isso no encontro de corais das universidades que nós tivemos em 80 e 81. Eu apresentei em 81. Eu não achei que fosse ter essa repercussão, sabe? Porque na realidade eu pensei, vou fazer uma coisa diferente. Então sai uma briga, né? Porque sabe que você faz milhões de sons onomatopeicos e o piano faz o fundo. Pom, 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 o tempo todo, né? E os tambores, que tinha percussão. Aí começa aquela gritaria, as gurias ficam gritando, sabe? Gritando, fazendo aquele som de grito. E daí vem a calmaria. Aí vem uma música, a música mais triste, assim, tal, porque são os que perderam a briga. Os que perderam a briga. Isso. E depois vem um tipo rock, sabe? Uma pop, música mais pop, dos que ganharam a briga. E quando termina gritando Tupã, né, que é o deus do sol, né, para os índios, o pessoal, deixa eu ver, até agora me emociona. Eles aplaudindo de pé. O Guairão lotado. Ah, foi no Teatro Guaíra. Guairão. Porque era Então, todo ano espetáculo. no Guaíra, sabe? Ah, Nossa, sim. que legal. Nossa, que legal. Outra apresentação que foi muito empolgante também foi em 75. Ele já tinha aquela banda, eram músicos Aquela ótimos, que né? viu a foto. E foi uma apresentação assim empolgante, era aniversário da escola em setembro. Foi Aí um eu show. apresentei a sinfonia. Foi um show com a banda e o coral, 120 alunos cantando. 120 alunos no E coral. esse eu assisti porque eu não podia cantar, porque eu sempre cantei, mas eu estava grávida do nosso segundo filho. Tá. Então eu fiquei assistindo, então a emoção é tripla, porque quando você canta é emocionante, mas quando você assiste é muito mais, imagino. né? E eu, como sempre fui fã, então aquela apresentação, então, na minha opinião, eu sempre achei que meu marido sempre foi além do tempo, questão da música, né? Mostra com isso. Então em 75, daí eles apresentaram a Dança do Fogo, que é aquelas luzes vermelhas, aquele... Eles tinham um efeito espetacular. que parecia fogo. Dança Ritual do Fogo, sofá do Manuel de Fala? Isso. Certo. Ficou um espetáculo. E fora essas outras Até músicas, gravaram, né? Inclusive a nossa, Sinfonia de Música. Nossa. Então agora, se vocês pensarem a época, 75, Ah, sim, sim. você não encontrava coral com uma banda e aquela... Não, imagino que E o não. coral, você conversa com a turma de todos os anos e eles lembram, foi o que mais lembro, eles lembram da escola é da parte do coral, né? Então isso é bom pra gente. Porque marca muito, né, a passagem Sim, nossa, do aluno, né? Enriquecedor. A atividade é essa. Eu até Foi muito legal. acabo também entendendo um pouco, né, essa ideia, porque pensando aqui pela época que foi feito isso daqui, pela época que foi feito o coral, era na época que tinha a minha idade, que eu tenho agora, né? Eu tô com 35 anos. E eu entendo essa ideia perfeitamente, né? Assim, se você vai para se apresentar, tem que ser a apresentação, tem que tentar se entregar e fazer o máximo possível, né? Então eu admiro bastante isso daí mesmo. É verdade. Bom, posso aproveitar? Sim. Não, o senhor falou de ter feito em Tupi, né? O Felipe Iglesias que tem também trabalhos em Tupi-Guarani, né? Ele tem o oratório Itaipu. Sim. Agora, bom, o senhor citou influências em composições, o senhor acabou de citar o Ray Conniff e também no TCC tinha lá, o senhor citou Mozart e Beethoven. Bom, o Ray Conniff adotava um estilo bem mais popular. E ele tinha uma habilidade muito grande em trabalhar com vozes, né? Os efeitos de voz que ele fazia. Exatamente, isso que me cativou muito. E há algum outro maestro popular que tenha influenciado o senhor, como o Frank Purcell, Paul Murriat? Sim, Paul Murriat. Bem. Paul Murriat também. Sim, Paul Murriat, a gente estava até conversando antes do Cássio chegar, ele inclusive esteve no Brasil e foi no programa do Flávio Cavalcante, ele gravou discos de música brasileira, né? Sim. Outra coisa que eu, por exemplo, sempre gostei é de unir a música erudita, vamos dizer assim, com o ritmo popular. Então, por exemplo, Valdo de los Rios
foi uma coisa que me marcou muito também. Sim. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Não, eu Então, confesso. o Valdo de los Rios, já falecido, né? Ele morava na Espanha, é compositor argentino, mas ele tem discos, muitos discos, né? Com compositores assim clássicos, né? Mozart, ópera, tem óperas, etc, etc. Tudo com ritmo, sabe? Mas ele não quebra vamos dizer assim, a cadência melódica da música clássica. Ele não muda, mas usa o ritmo. Entendi. O Hook and Classics, não sei se você já... Sim, o Hook and conheço. Classics já é diferente. Já é uma coisa meio marcada, parece um computador, né? Pom, 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 não sei disso. É Hook and Classics, Hook é uma and série Classics. de discos, tem um maestro, não lembro qual que é o nome agora. Eu me lembro dele, mas... É uma série de discos que ele até eu fez. tenho o nome dele aí num disco que eu gravei, eu puxei do YouTube. Sim. Vamos dizer assim, é um pupurri. São trechinhos de cada música clássica, sabe? Mas esse já é quebrado. A melodia já é diferente porque não chega a ter uma música completa, né? É um pedacinho só, emendado numa coisa só. Mas ele usa assim uma gama de instrumentos, uma orquestra. Ele usa a Filarmônica de Londres. E depois usa um coral de quase 400 pessoas. É de arrebentar, né? Só que tem essa coisa da batida que eu acho meio fora de jeito. Mas são coisas que influenciam a gente, né? O meu preferido é o Paul Mourial. Eu cresci ouvindo Paul Mourial. É lindo. Fenomenal. E também eu acho que um que se aproximava mais daquilo que o senhor gosta, o Mantovani. Mantovani também. E nessa parte também, também teve trabalhos com música sacra, né? Nos corais. Sim, eu compus algumas coisas sacras. Tem alguma referência especial em termos de período, Renascimento, ou Barroco, ou Clássico, ou país, Alemanha, Inglaterra? Tinha alguma preferência? Da música sacra? Sim. Da composição minha? Sim, de Não, referência. eu já misturo, como eu falei, eu já misturo o religioso com a música popular. Sim. E até, por exemplo, a Ave Maria de Gounod, que nós fizemos inclusive, ficou muito boa até. Eu faço com ritmo também. E muda alguma coisa, sabe? Faço uma pequena mudança para não ficar aquela cópia, sabe? Ah, sim. E o senhor também, a senhora, né? Estudaram flauta. Quem foram seus professores e o que motivou a escolha do instrumento? Na realidade, eu fui autodidata em flauta também. Eu estudei a flauta doce primeiro. Sim. E quando eu comecei na escola era só a flauta doce, a contralto, a soprano. Sim. E depois, acho que uns 5 anos depois, de 78, 79, que eu comecei com a transversal. Tive algumas aulas, fui na Belas Artes, mas também fui mais autodidata. O senhor também? Não, eu nunca toquei. Eu tocava flauta doce por hobby só. Eu marquei que parece estava no TCC que o senhor tinha estudado flauta. Eu estudei um pouco de flauta, estudei a flauta doce, né? Sim. Até eu tinha, não tenho mais, um compêndio de arranjos para 2 flautas, né? Soprano e contralto. Nossa, que bonito. Que nem vocês dois tocavam? Ela tocava. E eu tinha um piano, né? Agora eu tenho o meu teclado, né? Que é piano. Eu tinha um piano aqui, mas eu não mexia mais no piano, ele foi virando elefante branco, acabei vendendo. Realmente é uma coisa... É bonito, mas é grande, né? Ocupava muito espaço. Daí, com ele eu tocava e ela tocava flauta e eu tocava piano. Até que me incentivou a flauta, você falou no incentivo, nós tínhamos uma flauta que era do avô, do César, do pai da dona Clotilde, que tocava flauta transversa. Sim. E era uma flauta italiana, e estava ruinzinha, mandou arrumar as clavelhas. Com aquilo ali eu gostei e comprei a Yamaha de prata, né? Sim. Eu ia até perguntar assim, de novo, quais as suas principais influências em técnica e estilo? Seria o Rampal, o Hélio Nicolai? Rampal eu tinha um método. Né? Fenomenal. Assim. A senhora poderia citar mais algum? Agora, no momento, não lembro, mas faz tanto tempo. Sim. E
Assim, na verdade agora ia começar a falar sobre o disco propriamente dito, né? Esse disco, como eu contei a história, né? Depois, enfim, achei no meio dos discos do meu avô e a capa já me chamou a atenção quando eu vi. É um disco da ETFPR, que virou o Cefet, que virou o TFPR, né? Que é onde nós dois estamos trabalhando hoje. Eu tô lá há 6 anos, o Carlos está há 1 ano. O que me chamou a atenção quando eu ouvi, eu fiquei impressionado pela qualidade da gravação, pela qualidade das composições. Eu não sou músico, eu não tenho conhecimento nem teórico e prático de música, eu sou bem... Mas é ouvinte. Sou ouvinte, eu sou ouvinte. Eu sou do tipo que decorava a tablatura. Pra tocar violão, eu lembrava, eu não conseguia de música. O Carlos já tocou, né, flauta. Então, assim, algumas das perguntas até que a gente vai fazer sobre o disco pode ser um pouco de leigo, né? Porque a gente não é músico. Mas... então, assim, primeiro sobre o disco em si, né? Então, esse disco, eu que botei o plástico nele aqui, porque infelizmente ele tava sem o plástico. Aí por isso que atrás tá até bem manchado. E o meu tá pior que esse. Tá pior? Tá bem rasgado na frente. Quando eu fui fazendo recuperando essa coleção, eu comprei na internet centenas de capas, eu comprei várias capas e comecei a colocar pra proteger, né? Aí eu coloquei nesse daqui. E assim, primeira coisa, como que surgiu a ideia de fazer o disco? Essa que é... Bom, Foi sua? Foi da Não, escola? essa ideia foi do professor Ivo. Ah, foi do Ivo. Ele queria uma gravação, porque nós tínhamos feito aqueles compactos, né? Mas não estavam muito bons, né? Os compactos, porque aquele era mais... Eu não sei se era rotação 78, acho que era rotação 78. Não era LP, não. Não era LP, não. Não 45? Hã? Talvez era 45 RPM? Não, eu acho que era rotação 78. 78? Tem impressão. Tá. Eu não estou bem lembrado, mas eu acho que era aquele disco quebrável, sabe? Sim. Feito com aquela massa. Uhum, sim. Eu acho que é 78. Era muito frágil, né? Ele parecia tipo um vidro, não um vidro, né? Era mas pesado até. Ele era pesado, muito isso, duro, né? E nós fizemos uma coletânea de 7 discos, eu não me lembrava se era 6 ou 7, ele falou 7. E esses, eu tive já, mas sei lá. Ah, não tem mais o seu? Não tem. Ah. E ele queria um LP. Entendi. Ele queria que a gente gravasse um LP. E como surgiu esse estúdio, o CIR Laboratório, que é inclusive o rapaz que era dono pois ele era professor de música também. Esse CIR, o apelido dele era CIR, né? Pérsia. Aonde que era esse laboratório? Era na rua Bento Viana. Aqui em Curitiba mesmo. Em Curitiba. Por tá. Isso que a gente resolveu fazer. Porque se fosse para fazer em São Paulo, tinha como. Sim. Aí nós resolvemos fazer ali. Daí foi um cansaço. Você não imagina? 1 ano fazendo esse disco. Todos os sábados. 1 ano, era só sábado. Porque não tinha como. Sim, claro. Só sábado. Né? Aí eu gravei todas a parte instrumental primeiro. Até infelizmente nós tínhamos um outro pistonista que já não tinha mais lábio para, vamos dizer assim, embocadura para soprar o pistão. E aí tivemos que substituí-lo, né? É chato você chegar para uma pessoa, você não dá lá no coro, não adianta mais insistir. Aí pusemos o Geraldo. O Geraldo era um pistonista muito bom. Era da base aérea, o Dalton também era da base aérea. A maioria dos músicos eram da base aérea da banda, né? O Ari, a maioria já faleceu. Eles eram a parte instrumental, a parte dos metais, né? Do sopro, né? E nós tínhamos a parte do acompanhamento. Eu fazia também piano, né? Tinha piano, tinha o sintetizador, que era da própria gravadora. Então a parte instrumental foi feita por primeiro. E foi e saiu. Mas depois que veio o coral, então era um problema, porque às vezes tinha gente, às vezes não tinha, às vezes tinha 3 pessoas. Entendi. Aí tinha que cancelar. Imagino. Aí mas tem que aparecer lá para cantar, não sei o que, nós temos que terminar esse disco e tal. E o diretor me cobrava, né? Porque 1 ano, né? Sim. E aí eles
Iam e tal. Às vezes quando ia bastante gente, a gente gravava alguma coisa. Então, foi cansativo. Imagino. Por isso que eu falei para você no telefone. Sim. Não, deu trabalho mesmo. Deu trabalho. E daí a ITFPR, na época, ela apoiou como, assim, para fazer o disco? Ela pagou a produção, pagou o estúdio? Pagou tudo. E porque os músicos não, os músicos eram pessoas voluntárias. A banda, vamos dizer assim, a parte dos instrumentos de sopro, eles ensaiavam 2 vezes por semana ou uma vez? Uma vez por semana. Eles ensaiavam 1 vez por semana, no sábado, e recebiam um cachê, né, por ensaio e um por apresentação. Aí esse cachê era pago pela... Não é nem a escola que pagava, era a associação lá acho que de pais e mestres. Tinha na época a associação de pais e mestres. Okay. Eles pagavam. Era um cachê simbólico, né? Até, sim. Mas como eles gostavam, eles iam com prazer, né? Porque eram músicos que tinham profissão, né? Eles eram todos sargentos de banda de música, então eles tinham o salário deles. Eram todos militares. Todos militares. Todos militares. Não, tirando o baixista, o baterista e o guitarrista. Esses eram a gurizada lá, mais... E os nossos ensaios eram sempre no sábado, né? Sempre no sábado. Tá. E eu fazia o piano, né? E eu tinha um rapaz que ele depois se formou médico, infelizmente já faleceu, e ele tocava muito bem. Ele tinha um conjunto chamado Beatles Again, e depois, como teve um camarada que era dono do nome, brigou com eles, aí tiveram que tirar, são metralhas, machine gun metralhas. Porque eles foram para a Inglaterra, teve um show de covers lá, festival de covers, eles foram para a Inglaterra e lá eles não tinham nome. Aí como eles falavam que eles eram os metralhas, aí eles disseram, metralhadora, machine gun. Então eles falavam machine gun, então virou machine gun, que é metralhadora. Sim, que a gente percebeu, aquelas coisas assim, são detalhes, né, que diz ali que, a gente até separou a frase, ao término feliz de um empreendimento semeado de contratempos e lutas. Isso mesmo. Pode pôr muito contratempo e muita luta. Na verdade, daí assim... E para encontrar essas pessoas, isso que eu fiquei, que a gente estava muito curioso, porque hoje em dia você já relacionar, igual esse projeto de podcast, relacionar física com música progressiva, com rock progressivo, tem gente que olha e fala, ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E você estando numa escola técnica, o diretor te incumbe de fazer um LP, você tem que achar músicos que topam fazer um rock, fazer uma música diferente, não é só pegar uma música clássica e tocar. Isso aí. Como é que foi pra achar essas pessoas? Pra chegar a tocar isso aí? Pra tocar isso daqui. Você compôs, fez os arranjos, e daí apresentou pra eles e eles... Eu escrevi, eles liam. E eles liam e gostaram da... Eu escrevia, e até, por sinal, a Sinfonia de Imaginação eu não queria pôr no disco, porque eu achei muito grande. É uma música de 13 minutos. Sim. Então eu pensei, vai ocupar praticamente o disco todo, né? E quase que tem o lado inteiro, né? Aí eu não queria colocar, porque o diretor queria que fosse muitas músicas, né? Sim. Mas aí o pessoal do estúdio me convenceu. Não, vamos pôr, porque é coisa inédita e não sei o que e tal. Vamos pôr essa e tal, me convenceram. Depois eu levei bronca. Eu levei bronca do diretor, mas enfim, tava lá, né? Mas esses músicos já estavam conosco desde 75. Sim. Inclusive foram eles que fizeram, a nossa apresentação foi com eles lá no Guairão, né? No aniversário da escola. Então eles já estavam conosco, já ensaiavam todo sábado lá na escola. E já tinha ensaiado as músicas. Já tinha ensaiado. Né? E eles, assim, você pode dizer que assim, os arranjos e algumas composições são suas, mas o quanto que esses músicos se envolveram para criar as músicas? Não, vamos dizer assim, para tocar. Para tocar, eles, justamente, nos ensaios. Né?
nos A ensaios? gente ensaiava todo sábado. E daí refazia a música também, ou não? Assim, digo... O senhor apresentava uma partitura, por exemplo, aí eles tocavam e falavam, isso aqui não está muito adequado, então refazia. Havia um diálogo entre o senhor e os músicos, ou era só o senhor que compunha? Não, tinha. A gente às vezes fazia alguma coisa que não dava certo. Certo. E a gente mexia na música, mexia no arranjo. Certo. De acordo. Por exemplo, tonalidade. O Ari, por exemplo, que tocava sax barítono, ele ficava muito chateado quando enchia de acidente. Por exemplo, porque o instrumento transpositor, ele não toca na mesma tonalidade do piano, por exemplo. Ele toca em outra tonalidade. Okay. Na partitura. Na partitura, porque é o instrumento transpositor, ele transporta. Então, para ele tocar junto com a gente, eu tenho que escrever a música dele, eu tenho que escrever diferente da minha, sabe? Então, às vezes eu pegava uma música, por exemplo, vamos supor, era na terça. Se eu pegasse, por exemplo, em Fá, a dele ficaria em Ré. A minha ficaria com bemol, a dele ficaria com 2 sustenidos, já aumentaria. Então, às vezes eu pegava uma tonalidade que a dele ficava com quase 5, 6 acidentes, 6 sustenidos ou 6 bemóis. Isso aí complica a leitura da música, sabe? Complica. A pessoa não gosta, o músico não gosta. Ele toca, se for para tocar, ele toca, mas ele não gosta. Então, às vezes, eu tinha que refazer a tonalidade da música para evitar essa montoeira de acidente musical. Entendi. Essa é mais ou menos a complicação. E, às vezes, um tipo de efeito que eu queria que saísse não saía direito. Porque eu pensava uma coisa, mas quando o instrumento ia tocar, dava um som diferente. Não ficava como eu queria que ficasse. Então aí eu tinha que mudar. Então, a próxima aqui, o senhor já falou que se mantém contato com os músicos. Alguns já faleceram, mas e os outros? Ainda tem algum contato? Não tem mais contato. Mas a maioria, eu acredito que já estão tocando harpa do outro lado. Tocando harpa. E falou do laboratório, né? Do Sears. Isso. Sears lá? Como é que escreve? Sears, S-I-R, que nem Sears. Sears de cavaleiro. E daí quando apareceu esse laboratório... que hoje em dia, assim... Tem muita gente que tem estúdio, né? Hoje em dia estúdio é muito... Estúdio você tem em casa, né? Que nem eu e ela. Tem em casa, né? E naquela época, assim, pelo que eu entendi, quando apareceu, viram que abriu esse estúdio, ficou animado, falou, vamos... Agora dá pra gravar. Sim. Porque não tinha mesmo. Se não só em São Paulo, né? Se não só em São Paulo. Paulo. Apesar que em São Paulo que eles fizeram a prensagem dos discos. Ah, bom, Que aqui sim. Sim. Não tinha, né? Não tinha, né? Eu ia até perguntar dos recursos de gravação, mas então esse laboratório aí ajudou. Sim, eles tinham um gravador que parecia um armário, né? Ele gravava em fita ainda, que nem aquelas fitas de magnética. Aqueles gravadores de rolo com os caretéis grandes. A fita tinha essa largura. Nossa. Eram canais, né? Eles gravavam vários canais numa fita. E daí, assim, fez o disco, gravou, prensou, e aí teve cerimônia de lançamento. Como é que foi a divulgação? O que ficou combinado? Ficou a cargo da escola. Tá. A distribuição, eles distribuíram uma porção de LP para pessoas que eles queriam como brinde, né? Uhum. E também deixaram que nós tínhamos um local lá onde eles vendiam, né, coisas assim, camiseta do coral, essas coisas, vendiam às vezes para pessoas que queriam ter a camiseta. Entendi. Ou os próprios alunos também, né? E qual foi a tiragem disso, o senhor sabia dizer? Nem me lembro disso. Aqui uma curiosidade, pode ser que seja só uma coincidência, mas é que nós vimos aqui que o mixagem técnico de gravação é Carlos Freitas. O Carlinhos era fantástico. Ele tem ouvido absoluto. Então, esse Carlos Freitas, ele é o mesmo que ele fazia também gravação de outros artistas? Pode ser, lá no Laboratório Sears eles gravavam muita gente. Porque quando um aluno meu, que é envolvido no projeto de podcast, que ele
ele procurou, ele olhou o nome, ele falou, já ouvi esse nome. Daí ele procurou e achou um outro técnico famoso de gravação que ele gravou já outros artistas, mas a gente não sabe se é o mesmo, Carlos. Porque ele era um baterista de mão cheia, sabe? Ah, ele é baterista. Ele era baterista. Mas é um rapaz assim, na época ele era um gurizão, né? Mas tinha um ouvido fantástico, sabe? Entendi. Para ele ser o técnico na gravação, ele tinha que ter percepção boa, né? E ele tinha, de ritmo principalmente, né? Que às vezes acontecia da bateria atrasar ou adiantar, e às vezes ele tinha que marcar o metrônomo com o lápis, fazer marcar o metrônomo para o baterista não atrasar ou não adiantar. Aí ficava no fone de ouvido, né? Ah, sim. Nessa pesquisa até ele achou um Carlos de Freitas que fez o toque da chamada cobrar nos anos 70. Ele falou, eu falei, não deve ser mesmo. Deve ser outro Carlos de Freitas. Que é um nome mais ou menos assim, comum, mas dentro da música, né? E por último, sobre a capa. A capa do disco é do professor José Demeterco, né? A gente tinha falado. E que ele tem escultura aqui no campus. Como que foi a criação da capa? Você que sugeriu? Não, eu não me intrometia nessa parte, sabe? Ah, tá. Eu achei que a minha parte tinha que ser só a gravação. Entendi. Porque senão eu ia ficar meio maluco, né? Poder ficar pensando em 500 coisas. Então talvez foi o professor Ivo que pediu pra ele fazer. Provavelmente, eles acharam que é um símbolo de Vila Velha, né? Aí quando eu olhei a primeira vez, eu disse, pô, isso aqui é uma explosão atômica. Nossa, eu nunca pensei por esse lado. Não, sempre achei lindo. Que parece uma explosão atômica. Não, eu sempre achei... Eu achei lindo também. Quando eu vi. O nome, Panafonia na Técnica, de quem que veio esse nome? Eu tenho a impressão que foi do professor que fez o comentário aí, o V de Vicente aí. Foi dele? Ele era um professor lá, Ele era professor de português lá. Esse trocadilho, né? Panafonia na Técnica é muito bom o nome. Então o nome é dele, ok. Porque pan significa tudo, né? Sim. E na técnica, né, pode tanto significar técnica dos instrumentistas, como a técnica da escola politécnica, né? Tecnológica. Panafonia é uma mistura de sons, né? Eu fiz o hino da escola também. Sim. Só que eu fiz para a escola técnica. Depois mudou para Cefet. Daí onde dizia Escola Técnica Federal do Paraná, não teve condições. Daí tive que fazer Cefet. Daí ficou Centro Federal do Paraná. Não dá para pôr Cefet. Ficou Centro Federal do Paraná. Daí mudou para a universidade e esse tempo eu fui lá na escola, porque às vezes eu vou lá por causa da Unimed, né? Vou lá pegar coisa de exame. E agora é só visita médico. Tá, ok. Aí, ou lá na Caixa, né? Porque eu ainda tenho minha conta lá. Mas eu vou lá, fui lá e a gente estava... Aí a gente encontrou acho que ele era pró-reitor, ou era o reitor na época. Foi bem logo que a universidade se tornou universidade, sabe? Daí ele perguntou se não dá para mudar o hino para a universidade falar, não tem como. Não tem como. Não, daí já é ficado. Universidade tecnológica é difícil. Aí agora nós íamos perguntar especificamente sobre as músicas mesmo. Então... A ordem das músicas no LP seguiu alguma lógica? Não. Bom, sobre as inspirações, né, para os arranjos, assim, eu notei, ouvindo o LP, algumas influências do Mike Oldfield, do Rick Wakeman, do Lalo Schifrin. Rick Wakeman sim, mas esse Mike Oldfield fez o Tubular Bells. Não, esse eu não... Então, eu achei parecido. Talvez o senhor até goste, então, se ele fez Tubular Bells nessa mesma época. E também... sim, os Tubular Bells, sim. E o Lalo Schifrin, não sei se o senhor conhece. Sim, é o compositor da Missão Impossível. Isso, fez várias, até ele é compositor de filmes. Sim, várias seriados da Aliás, época. por sinal, o John Barry, acho espetacular, né? Sim, as músicas do John Barry são fantásticas, né? A Dança com Lobos. Sim, Adeus África. O Senhor Entre Dois Amores, que é a minha trilha sonora preferida dele. São fantásticas, músicas lindas. Sim. O John Barry, mas o John Barry é muito melodioso. Ele até dizia que ele sempre pensava em transmitir um certo sentimento de perda nas músicas dele. Ele é muito melodioso. Sim, lindo. Muito melodioso.
Já o Lalo... O Lalo Schifrin. Schifrin. Tem um ritmo mais disco. Ele é mais arrojado, mais moderno. Tanto que a Missão Impossível é num ritmo miserável. É 5 por 2. É 5 por 2? 5 por 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. É loucura. Sim. É uma loucura. Mas tem outras coisas dele que... Eu tenho uma gravação dele regendo Astor Piazzolla, o concerto para bandoneon e orquestra, sim. os 3 tangos sinfônicos, ou seja, era um compositor, assim, o Lalo Schifrin, que tinha contato, né, com essa música de vanguarda. E, bom, o senhor escutava alguma banda na época, assim, marcava... Banda, você diz orquestra, né? Orquestra ou bandas mesmo, bandas de rock, o senhor falou do banda de rock, eu nunca gostei muito de rock metaleira, pauleira, essas coisas, eu nunca gostei muito. Eu gosto mais de música de orquestra swing, tipo Ray Conniff, Paul Boyard, as coisas assim. Mas até da pergunta era, assim, por exemplo, quando a gente até colocou banda, né, era pensando, no caso, Pink Floyd, Alan... Ou Renaissance. Alguns, que nem Alan Parsons Project. Como é aquele que o cantor, aquele que fez a música do Highlander. O Queen. Queen. Sim. O Queen, até a gente tem gosta até de alguma coisa, né? Mas eu não gosto muito de rock pesado, sabe? Não gosto. Pra mim é mais barulho do que música. E como que os instrumentos foram escolhidos? Bom, isso aí veio desde o conjunto que eu tinha. Porque no conjunto que eu tinha, que tocava em baile, eu tinha todos esses instrumentos. Então o senhor fez pensando naqueles músicos que o senhor já conhecia. Sim, porque quando a gente tocava em baile, a gente tocava mais ou menos músicas relacionadas com o que eu coloquei depois no coral. Só que daí eu acrescentei as vozes do coral, né? Então não foi algo assim, o senhor compõe, aí vai procurar alguém que toca esse instrumento para dar esse som que o senhor quer, assim. Não, o senhor já fez pensando nos que o senhor conhecia. Já tinha os músicos da época do conjunto. E quando eles tocavam, a gente tocava em baile, né? Daí... Duke Ellington tinha essa filosofia de composição, né? Ele compunha para os músicos da banda dele, que ele sabia como captar a personalidade de cada músico. O Glenn Miller, né? Sim. O Glenn Miller é outro que eu sempre apreciei, né? Nossa, a maneira como ele combinava os sopros, né? O Glenn Miller, ele tinha um estilo único, né? Ele usava saxofone e clarinete, né? Para dar aquele timbre famoso. E quais os sintetizadores que o senhor utilizou nesse disco? Foram Moog, Korg? Olha, até tem um erro aí, uma falha aí, que como é que falam aí? Harpa, não sei o que. Harpa Springs. Harpa Springs, isso aí não existe. Sim. É o harpsichord. Tá. Mas a harpsichord é cravo. Sim, mas eles tinham som tinham vários tipos de sons. Que eles falavam harpsichord, mas quando você tocava em outros tipos de timbres. Sim. Então aí, por exemplo, eles tinham lá, né? Eles tinham um piano normal e tinha um sintetizador, que a gente imitava vários tipos de som. O senhor lembra qual que era? Putz, eu não lembro a marca do instrumento, eu não lembro. Flauta doce eu toquei aí também. Tem uma flauta contralto aí na música. O que mais tinha? Não me lembro bem. Mas era o Alfredi que tocava esse que eu falei, que se formou médico depois, faleceu. Sim. Ele tocava harmônica, ele tocava guitarra, ele tocava piano, ele era o homem dos 1000 instrumentos. Esse do Beatles. Sim. Até aquela Alberto de Boca. Então. Agora entrando mais sobre as músicas, né? A ideia de escolher, apesar que a gente já perguntou se teve alguma ordem, né? Alguma ordem das músicas, alguma coisa por trás, mas começar com Exaltação ao Brasil. Era
para tentar dar uma identidade nacional pro disco? Teve alguma... Não, eu sempre gostei desse pedaço da ópera do Carlos Gomes, né? E eu sou muito patriota, né? Legal. Então eu utilizei essa... Na época, né? Pensava, mas tem uma letra muito bonita naquela parte lá. Tem uma letra muito bonita. Sim. É uma das óperas mais conhecidas do Brasil, né? Sim. O Guarani. E, bom, o senhor se dedicou bastante, o senhor e a senhora se dedicaram bastante a corais, e o senhor teve alguma outra influência de compositores brasileiros do século XIX que também se dedicavam a vozes, como o Padre José Maurício, o Francisco Manuel da Silva, o Alberto Nepomuceno? Eu tive algumas influências assim de música, não de compositor brasileiro, mas de compositor renascentista, né? Sim. Barroco, renascentista. E a gente também cantava a capela, né, algumas vezes. Sim. Então eu tive, né, Orlando de Laços, Palestrina, talvez? Palestrina, Giovanni da Palestrina ou Giuseppe da Palestrina? Agora eu não me lembro mais. Acho que é Giovanni Perluigi. Perluigi da Palestrina, Sim, porque da Palestrina é a cidade. Né? Exatamente. Essa que eu não lembro bem. Mas eu até tenho um... Thomas Tallis, que era britânico. Marley. Tallis não. Foi compositor de Henrique VIII. Não, esse não. Certo. Bom, eu cantava a capela, né? Mas eu sempre fui de acompanhamento, né? E ultimamente o que eu fazia era assim, eu usava o meu teclado para gravar, porque eu tenho um teclado que é uma orquestra, né? Então eu gravo todos os instrumentos ali. Aliás, eu fiz a Sinfonia da Imaginação no teclado, só não tem o coral, né? É só instrumento. O senhor fez recentemente essa Sinfonia? Faz alguns anos aí. Não, mas acho que faz uns 5 anos, 6 anos por aí. Eu usava para fazer todos os playbacks. Então eu fazia playback, gravava em MD. Eu sempre gostei do MD porque eu não confio no CD. O CD pula, né? Então eu gravo em MD. O MD é mais garantido. Gozado, né? O japonês começou com MD e desistiram. E desistiu. Né? A coisa... Eu tenho aparelho de MD. Então eu gravo em MD. Eu tinha um gravadorzinho pequenininho. Colocava uma mesa de som e largava como fundo pro coral. E o Vox Anime só com o MD, só com acompanhamento de playback, assim, feito em casa, todo acompanhamento. Então com ritmo, tem violinos. É uma orquestra. Tudo. É uma orquestra. Uma orquestra, né? Meu pai tinha um teclado desses, ainda tem, né? E de fato os efeitos são incríveis. Então eu tenho gravação aí. E tem a segunda faixa, que é o Wild Safari. O Wild Safari eu peguei do Barrabás. Barrabás, Então, eu achei o arranjo parecido com o original, mas a parte instrumental do senhor é bem mais elaborada. Tem o coral que ele não tem, né? Ele tem os cantores cantando Wild Safari, mas não tem o... Nossa, mas a parte instrumental do senhor eu achei... E qual que foi a motivação para a escolha dessa peça? O senhor era fã daquela banda? Eu era fã da música. Olha só, o senhor simplesmente conheceu, ouviu... Eu ouvi a música, eu vi a gravação, não me lembro aonde, eu não tenho o disco do Barrabás. E achei a música fantástica. Eu digo, vou fazer com coral. E fiz. Legal. Aí gravamos. Bom, a terceira faixa é um dos temas mais famosos do Mozart, né? A Marcha Turca. Aí ficou só instrumental. Sim. Agora, bom, o LP tem de 78, já tem 41 anos de gravação, né? Mas alguns anos antes, o Claude Bolland lançou um álbum, né? O Jazz Gang Amadeus Mozart. O senhor se inspirou no trabalho dele, do Bolland? Ele faz um arranjo jazzístico para esse mesmo tema. Ele também coloca aquele mesmo solo que o senhor fez com saxofone, ele coloca com clarinete. O senhor se inspirou nesse arranjo do Claude Bolland? Não. Sabe o que aconteceu? É que para tocar aquela parte rápida, o Ari quis. Não quero tocar essa parte. Eu falei, então vai tocar. Só que ele estudou barbaridade para chegar a tocar aquilo ali. Que é muito bom, hein? Que é um
O Ari era muito bom. Essa parte do saxofone é muito boa mesmo. Eu ia dizer, o Walter dos Rios tem um disco que chama-se Mozart Mania. É só Mozart. Sim. Com aqueles arranjos mais arrojados. Com instrumental de percussão. Certo. E tem a faixa do Aos Sparks, Zaratustra, do Strauss, né? Que é a faixa seguinte, né? Falando quando o senhor arranjou as vozes, me lembrou muito do Icone. O senhor falando da sua influência. Assim. E como que era a instrução dos cantores? Eles sabiam ler partitura? Ou só precisavam orientar por mímica? Tudo de ouvido. Só precisa instruir por mímica, por fala, assim, por vocalização mesmo? Eles não liam partitura. Eles nunca leram partitura. Aliás, tinha alguns que liam, né? Mas a maioria era ouvido. Tudo por ouvido. Ensaiava até decorar. E eu nunca quis coral que lesse música, sabe? Não? Nem letra. Não? Não. Por quê? Porque eu acho que atrapalha você pegando... Não aprender. Aprender, tudo bem. Mas na hora da apresentação, ter pasta na mão é a pior coisa do mundo. Você esquece do principal. Você tem o corpo para cantar junto. Porque a manifestação não pode ser só da boca para fora. Ela tem que ser o corpo inteiro. Você tem que trabalhar com isso também. Então, o pessoal, às vezes a respiração, ela também deu aula de técnica vocal para eles. Então, a respiração, aquela coisa toda, é importante, mas a expressão é muito importante. E não tem isso quando você tem uma pasta na mão, olhando para a pasta e ele esquece de olhar para o maestro. Ou, às vezes, fica distraído com a música e acaba fazendo bobagem. Então, quando você tem que se concentrar no maestro, por causa de certas nuances, né? E é importante que o cantor fique à vontade. Então, quando ele tem a música, porque não é difícil decorar uma música, é muito fácil. Quando você tem a música na cabeça, você fica descontraído, aquilo flui, normal. Né? Então é muito mais tranquilo do que pastinha na mão. Coral com pastinha na mão, negativo. E o senhor se limita a essa sua ojeriza aos cantores com a pasta ou também aos outros os instrumentistas também? Não, aí é diferente. Porque o instrumentista ele está parado, sentado, com a estante na frente, tocando mas aí é diferente, porque você sabe que é músico profissional. E ele tem uma certa habilidade de enxergar, mesmo os de banda de música, eles têm o mestre, né, que está regendo. Então eles têm a habilidade de enxergar o mestre e ao mesmo tempo a partitura. É como na orquestra. O maestro está lá, todo mundo tocando violinos, etc, mas estão com a partitura na frente, mas estão de olho no maestro, eles estão sentindo o maestro. Agora você tem um coral de adolescentes, ou mesmo de adultos, só que leigos, que nunca leram música na vida. Mesmo que tenha com uma pasta na mão, com a letra, não precisa ter a partitura, mas a letra da música, e às vezes não consigo decorar. Nós tínhamos alguns que não queriam saber, queriam ter a pasta porque não conseguiam decorar. Como não consegue decorar? Mal de Alzheimer? Como não consegue decorar? Aí acabavam decorando. Aí viu que era fácil. Né? Era só um pouquinho de esforço. Mesmo em inglês, muitas vezes, em inglês não. Vamos cantar, pode cantar em japonês, não tem problema nenhum. Porque a música ajuda, entende? Não é que nem falar. É diferente. E outra coisa que você usa o outro lado do cérebro para música. E é interessante porque uma vez uma entrevista do Maurice Jarre, falando da trilha sonora do Dr. Zhivago, que ele colocou balalaikas, né, para pegar um caráter eslavo, né, da história, e que os instrumentistas também não liam partitura, ele tem de instruir por mímica também. Porque eram mais músicos da área folclórica. E tem a segunda, quer dizer, a outra faixa, né, a faixa seguinte, que é a quinta faixa, Invocação ao Xangô. Bom, em primeiro lugar, é possível dizer que junto com a segunda faixa, que é lá o White Safari, é um núcleo afro do LP? O senhor teve essa intenção? Não, eu gostei da música, só pura e simplesmente.
E o Radamés Nhata, ele tem uma cantata também de temas africanos, que é o Maria de Jesus dos Anjos, que é de temas de religiões afro. O senhor se inspirou nessa cantata? Não. Certo. Para fazer uma invocação a Xangô? É. Não. É o seguinte, tinha uma música que era porque eu dava aula de música, tinha um livrinho com musiquinhas. Tinha uma música que dizia negro clama, liberdade, negro clama. Um fica fazendo isso aí, enquanto outra voz faz. E eu me baseei nisso aí. Eu disse, vou fazer uma música fazendo com que o negro invoque o Deus, que é Xangô, porque eu lembrava que os negros eram separados da família, né? Sim. Às vezes vinha o casal e o homem ia para um lado e a mulher ia para o outro. Os filhos também, né? Quando nasciam os filhos separavam tudo. Então ele pedindo ajuda para Xangô, para que a mulher dele viesse se unir com ele. Entendeu? Nossa, por isso que é a invocação Xangô. A letra agora fez mais sentido pra mim também, com o nome da música. Eu não tinha ainda entendido a letra com o nome da música. E a sexta faixa, né? Sinfonia da Imaginação. Como que o senhor produziu os efeitos sonoros? Foram assim só instrumentos ou o senhor utilizou algum apetrecho, como o Hermeto Pascoal faz? Pegou lá alguma coisa para bater ou pegou uma garrafa? Assim, como que o senhor fez os efeitos? Os efeitos foram feitos com, acho que algum instrumento que tinha lá, alguma coisa que tinha lá que deu para usar. Aqui, por exemplo, eu notei a influência do Schifrin, do Rick Wakeman, marcantes dessa faixa. E o senhor que é organista? Não, a única coisa que eu toquei aí foi piano. Piano e flauta. Porque eu achei o organista muito bom. O organista é o Alfreli. E a última faixa. A minha musa. Quem que era? Isso eu tenho que perguntar. Já imaginei logo. Minha musa tá aqui, do lado. Sim, imaginei logo. E essas faixas autorais, elas existiam antes do disco ou o senhor compôs para o disco especificamente? Não, já existia. Tá. Aí o senhor simplesmente pegou pelo tempo, assim, que cada peguei, não, é como eu te falei. Sim. Por imaginação, eles me fizeram colocar no disco. Eu não queria, me fizeram colocar. Sim. A minha música, sim, eu fiz para... Perfeito, nossa, que bonito. Eu quis colocar para homenagem. Mas a Sinfonia da Imaginação, eu disse, vai ocupar o disco inteiro. E o diretor quer bastante músicas gravadas, né? Realmente, você vê o lado inteiro praticamente. Sim, mas é empolgante. É empolgante, porque são vários trechos diferentes, né? Que vai mudando. Bonito mesmo. Esse músico que nós comentamos, esse Mike Oldfield, é como se pegasse essa faixa Sinfonia da Imaginação e fizesse um álbum. Porque ele vai desenvolvendo os temas, assim. Ele vai desenvolvendo os temas, e vai colocando vai incrementando cada vez a instrumentação. Vai aumentando. E tanto que no final ele faz a separação, né? Ele fala tamborim. Aí só toca o tamborim, ele fala tamborim com xilofone. Aí o xilofone vai incrementando de novo. Ele desmonta, depois vai montando de novo. Aí no final ele entra com os Tubular Bells, que é o nome do álbum. Que daí é um som assim impactante, porque são sinos. Daí ele coloca na música aquilo lá e fica bem interessante. Fechamento, você pode ficar à vontade. Sim. Na verdade, umas últimas perguntas. O hino da ITFPR, você tem alguma gravação dele? Tem instrumental. Tem instrumental dele. E que esse eu não lembro. Eu não procurei se eu sei que a partitura tem no TCC da moça. Isso. No TCC tem lá. Sobre o disco, até vocês comentaram que vocês procuraram na internet, né? Se tinha... O que tinha, né? A gente encontrou site, vendendo até o disco por $300. Nossa Senhora! $300. Puxa! Cadê meus direitos autorais? Quanto tá o dólar agora? Chegou a 4 e pouco? Tá 4,5 se for trocar. R$1.200. Olha! E ia perguntar como que se sente sendo responsável por uma obra de colecionador até.
Puxa. Porque do que a gente percebeu nesses sites, até que encontrou informação em site estrangeiro, é que na Europa e nos Estados Unidos tem várias pessoas que colecionam e querem conhecer sobre música brasileira dos anos 70. Eles querem aquela época. Sim. Então eles querem saber, por exemplo, disco da... eles começam com Tropicália, com os Mutantes, sim. E daí eles querem conhecer coisas diferentes. E daí que chegou nessa... E daí esse disco, até quando a gente encontrou, o pessoal referencia um disco de jazz com... rock progressivo, né? Rock progressivo com Que interessante. música clássica. Eles tentam classificar assim com base nos parâmetros. Tanto que tem lugar que classifica como Fusion Jazz, ou Jazz Fusion, esse álbum. Fusão? Um jazz de fusão. Aquele jazz mais contemporâneo, Miles Davis. Interessante. Você vê como as pessoas analisam de formas diferentes, né? Sim. Sim. Interessante. É porque quando a gente lê, por exemplo, quando eu peguei o álbum e li, eu e o Carlos, até quando eu mostrei pra ele, assim, a primeira impressão que a gente teve, a gente pensou que era uma banda de escola. Uma bandinha, tocando as mesmas marchas, né? Que ia ser marchinha. Eu falei, vou escutar, né? E daí que a gente viu que não tinha nada... Nossa, eu me impressionei, assim, quando o Carlos falou, esse é o disco? Nunca que eu ia imaginar que fosse isso. Então uma pessoa que é de fora, que não sabe de nada da escola técnica, nunca ouviu falar, é de outro país, quando ela tem contato com esse álbum, ouve e pensa, é um jazz. Sim. É um jazz. Na verdade, É uma surpresa pra nós, né? Na verdade, porque o jazz, ele acaba sendo... Ele tem esses elementos, né? Ele é uma mistura... Ele pode ser experimental, só que ele ainda tem toda a estrutura da música, ele ainda tem toda começo, meio e fim de uma música, ele não é algo, assim, sem técnica, né, na verdade. Tem a técnica, mas tem experimentação, né? Talvez por isso que eles associem, eu imagino. Sim. E... Interessante. E a gente vê, onde é que tu pode ver isso? Nossa, depois vou procurar e mando, eu posso mandar, se me passar um e-mail... Eu mando pra vocês. Pode mandar um WhatsApp pra ela. WhatsApp? Porque assim, até uma das coisas que eu ia perguntar, que esse disco ele é de 78 e nessa época era quando a música brasileira estava ficando conhecida, assim, já tinha ficado conhecida a bossa nova. Teve um período médio aí, daí nos anos 70 estourou de novo com Mutantes, Tropicália, até alguns grupos de rock progressivo na época, de novo a gente associando com rock progressivo, mas a gente considera até um dos primeiros ou dos poucos exemplares de rock progressivo sinfônico, esse álbum. A gente já pensou como rock progressivo sinfônico, não como jazz, né? Queria, assim, como que na época você encarava esse pioneirismo, independente de classificação, mas esse tipo de música, já sabia que estava fazendo alguma coisa diferente, que não tinha... Pois as influências eu tive, que nem o Rick Wakeman, né? Quando eu escutei o Viagem ao Centro da Terra, eu achei aquilo fora de série, né? Aí eu pensei comigo, putz, como eu gostaria de fazer uma música desse tipo, né? Mas onde é que eu vou arrumar uma orquestra desse tamanho, né? Que é uma filarmônica, mais um coral monstruoso desse. Mas eu falei, mas a gente pode fazer uma coisa mais simplificada e usar menos instrumentos e um coral menor, né? Um coral mais simples, né? Foi aí que eu comecei a inventar a moda, né? Aí fui fazendo, fui escrevendo, fui imaginando, porque naquela época eu não tinha o sintetizador, né? Eu fazia no piano. Eu fazia porque a Sinfonia da Imaginação eu não fiz no sintetizador, né? Nem a musa, né? Fiz no piano tudo. Era o meu único instrumento para eu ia fazendo e ia escrevendo, né? E a batalha? A batalha também fiz no Também piano. fez no piano. Fiz no piano. E não foi na batalha que disseram que sobre o Rick Wakeman? O Melara, né? Ele disse assim, me chamou de Rick Wakeman de Curitiba. Nossa, mas que legal. Que incrível. Que, aliás, foi um dos pioneiros do rock progressivo sinfônico com o conjunto dele, né? O Yes. Sim. Com o John Anderson, outros
O senhor está sendo comparado agora nos sites internacionais ao Rick Wakeman. Sim, pois é. Qualquer dia o Rick Wakeman telefona pra mim, né? Poxa, Conta, como é que é esse negócio aí que você fica me imitando aí? Que eu comentei até com o Carlos hoje mesmo, antes de vir pra cá, que é incrível isso, como que às vezes, por caminhos diferentes, né, as pessoas acabam às vezes chegando em composições ou ritmos parecidos, mesmo não... As referências às vezes são diferentes, mas acabam chegando... Interessante mesmo. E eu acho que foi mesmo, porque nós fizemos uma apresentação em Cascavel, na catedral lá, a convite do dono da funerária lá, mas ele era na época, né, era um dos donos de Cascavel. E ele convidou a gente, pagou hotel pro coral, tudo, e pagou a viagem para Assunção, lá para o Paraguai, etc. E a gente fez a apresentação e eu apresentei. Eu tinha a orquestra toda e fiz a apresentação lá com a Sinfonia da Imaginação. Aí no final ele veio dizer assim, pô, não precisamos mais do Rick Wakeman, nós temos nós. Também eles falaram. Também falaram. Também. Tá vendo? E era com a Sinfonia, e no Guairão foi com a Batalha. Com a Batalha. Com a Batalha. E eu lembro que no telefone falou que você foi lá em Cornélio tocar? Foi. Fomos. Foram na década de 80. Foi foi. 80 e Eu pouco. não me Aí já lembro não onde. tinha mais a banda. Aí era o conjunto. Era o conjunto de o som. senhor estava falando Era comigo meu. quando eu cheguei, né? É. Lá em Porto É isso Copo. Você não tem a TV Vanguarda lá? Tem. 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 Estava sendo inaugurada quando nós fomos lá. Tá. Aí eles Ela fizeram- eu não lembro, acho que ela é da Globo mesmo, ou da... Não lembro de qual emissora que ela é. Ela distribui isso não. Entendi. Assim, e sobre... Aí uma pergunta mais técnica. Os direitos da obra. Será que é da UTFPR? Porque a composição é sua. As composições... Mas nunca registrei. Nunca registrou. E porque... Não, mas mesmo que a pessoa não registre... É um pouco nebuloso essa parte. Mas... Até assim, o que a gente já perguntou, apesar que esse site já colocou o lado A, né? Nós poderíamos colocar O quê? o álbum na internet? Pode. A gente pode colocar? Porque o que eu tô pensando em fazer? Esse rapaz aí que remasterizou, ele já colocou. Já colocou um lado, No né? YouTube. A gente pensou de colocar essa entrevista, quando eu editar, eu tô pensando de colocar de fundo, baixo, os trechos das músicas enquanto a gente tá falando sobre elas. Ah, tá. E junto colocar o álbum. Daí a pessoa tem a entrevista e o álbum junto. Ah, tá. Que legal. Daí a gente manda o link pra vocês quando Tudo tiver, bem. Não tem problema, não. quando tiver pronto. A gente agradece bastante. O pessoal lá em Cornélio ficou super curioso, com vontade. Eu falei, não, calma, eu vou ver de quem que são os direitos, porque eu não gosto de fazer Claro. isso. Já encontrei, já vou fazer, já vou sair publicando e tal. E, assim, ia perguntar sobre composições atuais, como é que tem feito nos últimos anos, alguma composição? Eu fiz algumas coisas, eu fiz música religiosa, mas eu faço música religiosa com ritmo. Eu tenho um Domine, que é o... É muito lindo. que cantava na igreja, né? Agora eu parei. Mas ele tem uma parte assim que eu usei muito Handel, sabe? Uma parte como é que é o nome da... Messias? Não. Eu fiz Handel e Bach de mãos dadas. Ixi, aqui Eu tá. fiz um Aleluia do Handel, lindo. uma Também. parte do Aleluia, depois entra uma parte do Aleluia de Bach, que é o Aleluia Amém, e depois volta para o Aleluia de Handel, termina com o Aleluia de Handel. Esse tem no coral do Do Vox. Voxane. Ah, tem? Tem gravado. Puxa vida, oh meu Deus, minha memória tá uma coisa terrível. Bom, é uma parte que entra o coral, eu fiz um solo de tenor, que eu compus, o tenor canta, daí entra o baixo, daí as vozes femininas junto com as masculinas fazendo essa parte do Handel. E daí vai, canta duas vezes isso aí, daí vem ritmo. Aí vem um ritmo pesado. Só que cantado em latim. Eu sei que... O senhor conhece o Ariel Ramírez, o argentino, que compôs a Missa Crioula? Ele compõe inclusive com instrumentos típicos dos Andes.
coral. Inclusive, a primeira gravação, se não me engano, foi pelo Carreiras. Cantando Você Carreiras. Bom, me ocorreu agora. Das perguntas que a gente tinha feito, pelo menos, eu acho que não sobrou nenhuma, né? Voltamos aqui. Então... Nossa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu fico contente, porque afinal é bom a gente saber que estão apreciando as coisas que a gente fez. Opa! Né? Não, e esse daqui é uma obra muito boa. Este foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Adriane Gonçalves e Cássio Amador. Músicas utilizadas: Brighten Your Day, The Mix Sound, disponível em Free Stock Music. Todas as faixas do álbum Panafoniana Técnica, de Francisco Lenig, estão disponíveis nos canais deste podcast. Para saber mais informações sobre o projeto deste podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Este e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!